Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje você confere. Termina dia 4 de maio o prazo para o cadastro eleitoral. Se você quer trocar de local de votação, solicitar sessão especial e até tirar o título, por exemplo, o processo é bem simples. Um documento oficial de identificação, né? Se ele tiver título de eleitor, se for uma transferência ou uma revisão, ele leva o título de eleitor dele também. O que ele tiver de eleitoral, ele pode levar. Mais rapidez para votar. TRE do Acre faz a redistribuição dos eleitores nas sessões de Rio Branco. Como o processo de redistribuição não é obrigatório, o eleitor precisa buscar o Fórum Eleitoral por vontade própria. Tem repórter eleitor direto da ouvidoria do TRE de São Paulo. Olá, eu sou Érica Oliveira, estudante de arquitetura. E hoje vou ser repórter por um dia do Brasil Eleitor. Estudantes visitam o Museu do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Muito interessante, muito legal. Tem muitas coisas que eu não conhecia ainda. E mais, a nova campanha do TSE de incentivo à participação da mulher na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. (4 de maio está chegando. É o prazo final para quem quer tirar o título, pedir a transferência de domicílio, por exemplo, e também para o eleitor com deficiência solicitar sessão especial para votar. Vamos conferir direitinho o prazo do calendário eleitoral. Carolina acaba de completar 18 anos. O principal desejo dela agora é tirar a carteira de habilitação e conquistar o primeiro carro. O passo inicial foi dado. Ela já está estudando o Código de Trânsito. Já comecei a autoescola, já fiz as aulas teóricas para tirar a habilitação, mas ainda falta fazer a prova teórica e depois a mais difícil, que é a prova prática. Mas junto com a independência dos 18 vem as obrigações e responsabilidades. E uma delas é o voto. No Brasil, o voto é obrigatório para todo brasileiro maior de 18 anos. Só é facultativo para jovens com 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos. Sabendo disso, Carolina não perdeu tempo. Foi direto ao cartório eleitoral tirar o título de eleitor. Em poucos minutos, estava com o documento na mão. Agora, com 18 anos, sou maior de idade, tenho umas responsabilidades e agora vou poder exercer a cidadania. Votando, vou poder escolher os representantes nos governos. Quem precisa tirar o título de eleitor deve ficar atento ao calendário eleitoral. 4 de maio é o último dia para solicitar o documento. O processo é bem simples. Um documento oficial de identificação, né? Se ele tiver título de eleitor, se for uma transferência ou uma revisão, ele leva o título de eleitor dele também. O que ele tiver de eleitoral, ele pode levar. E também é bom que ele leve também um comprovante de residência, porque pode ser exigido lá no cartório eleitoral. Não é? Ele procura o cartório mais próximo da residência dele e ele vai resolver essa questão de forma rápida. O atendimento é muito rápido, ele vai levar 5, 10 minutos no máximo para sair de lá com o seu novo título. 4 de maio também é a data limite para quem precisa solicitar a transferência de domicílio eleitoral, como Ilquias. Ele mudou de cidade para ficar mais perto da faculdade. Para não deixar de votar nas próximas eleições, já programou a ida ao cartório. Eu vim fazer transferência de domicílio eleitoral, porque eu acho importante votar ao invés de apenas justificar. O mesmo prazo vale para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar a transferência para uma sessão eleitoral especial. Se ele perder o prazo, ele não vai ter mais como fazer a transferência para uma sessão especial. Né? O que é a sessão especial? É a sessão preparada especialmente para receber essas pessoas com deficiência. Ela tem acessibilidade, ela tem um equipamento para o cego, por exemplo, né? Equipamento de áudio. Ela tem algumas providências que foram tomadas para atender melhor essas pessoas com deficiência. E com prazo para a regularização terminando dia 4 de maio, os cartórios de São Paulo estão bastante movimentados. Uma boa opção é o posto de recadastramento biométrico do Vale do Anhangabaú. O atendimento foi ampliado.
Agora, todos os eleitores do estado podem procurar a unidade. O posto do Anhangabaú foi criado para desafogar os cartórios eleitorais. Além de fazer o recadastramento biométrico, o eleitor pode tirar o título ou fazer a transferência de domicílio eleitoral, por exemplo. O posto é o maior do estado de São Paulo e tem capacidade para atender 1.000 pessoas por dia. São 45 funcionários e 33 guichês. O acesso é fácil, fica bem na porta da estação do metrô Anhangabaú. E o melhor, qualquer eleitor do estado pode procurar os serviços aqui. O atendimento deve ser agendado pelo site do TRE de São Paulo para evitar a espera. Mas se não der tempo de agendar e você estiver passando pelo local, não tem problema. O posto também recebe eleitores sem horário marcado. O posto do Anhangabaú fica na rua Doutor Falcão Filho, 121. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Haverá atendimento no feriado de 21 de abril e nos fins de semana deste mês, 23, 24 e 30. E abre também no dia 1º de maio. E veja, daqui a pouco tem repórter eleitor direto do TRE de São Paulo. Eu volto já já. As eleições de outubro estão chegando e os TREs estão se organizando para a votação. No Acre, o Tribunal Regional Eleitoral está redistribuindo os eleitores nas sessões eleitorais de Rio Branco. A ideia é agilizar o atendimento no dia da eleição. Rio Branco, capital do Acre, concentra mais de 270 mil eleitores. São 790 zonas eleitorais. Algumas concentram um grande número de eleitores por sessão, o que muitas vezes, no dia do pleito, gera fila e espera. Para resolver essa situação, o TRE decidiu então redistribuir os eleitores. Identificamos quais as sessões que tinham mais de 350 eleitores e, a partir daí, nós criamos novas sessões, ou no mesmo prédio ou em locais próximos, para que a gente possa pegar esse excedente e transformar em novas sessões eleitorais. Vai trazer uma comodidade para o eleitor e também para quem trabalha no processo eleitoral. Como o processo de redistribuição não é obrigatório, o eleitor precisa buscar o fórum eleitoral por vontade própria. Com o título de eleitor em mãos e também portando um outro documento oficial com foto, ele consegue rapidamente fazer a transferência de sessão. A redistribuição vale para as sessões com mais de 350 inscritos. Esses eleitores poderão ser transferidos para votar mais perto de casa e, para atender a demanda, 60 sessões foram criadas. A nossa intenção é que cada sessão na capital tenha no máximo 350 eleitores e no interior tenha 300 eleitores. Porque a gente sabe que com esse quantitativo o fluxo de votação será bom, será bastante rápido e as pessoas não vão perder longas horas nas filas. Mas isso depende essencialmente da vontade do eleitor. Sebastião Oliveira vota há muitos anos no mesmo local. O funcionário público conta que faz questão de participar de todo o processo eleitoral. Mas conta que nas últimas eleições enfrentou uma fila grande para registrar o voto. Quando soube da convocação do tribunal e da oportunidade de passar a votar em uma sessão com menos movimento, tratou logo de procurar o fórum. Eu fiquei bem feliz porque eu sei que agora eu posso ir qualquer horário, né, porque lá ainda está bem vago. Qualquer horário que eu for, eu sei que eu voto, não vou pegar uma fila demorada, o máximo que eu vou passar uns 15 a 20 minutos, eu acho, uma meia hora. E para quem ainda está em dúvida sobre a mudança de sessão, seu Sebastião deixa um recado. Eu quero até parabenizar o TRE por essa iniciativa, foi uma coisa que nos beneficiou muito. Seu Sebastião, quem quiser seguir o seu exemplo tem que procurar logo o cartório eleitoral. É que o prazo de transferência de sessão vai até o dia 4 de maio. Você sabe como funciona uma ouvidoria? A ouvidoria é um departamento que recebe sugestões, reclamações e até denúncias dos cidadãos. O TRE de São Paulo tem uma e a gente vai conhecer como ela funciona no quadro Repórter Eleitor.
Olá, eu sou Érica Oliveira, estudante de arquitetura. E hoje vou ser repórter por um dia do Brasil Eleitor e vou conhecer a ouvidoria do TRE de São Paulo. Vamos lá? A ouvidoria fica nessa sala do TRE São Paulo. Vamos entrar? A Regina Rufino é assistente da ouvidoria. Regina, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo existe a ouvidoria e por que ela foi criada? A ouvidoria existe desde julho de 2011. Estamos aqui há quase 5 anos. E ela foi criada para dar suporte a 2 objetivos do nosso plano estratégico, que é prestar serviço de excelência ao cidadão e aprimorar a comunicação com o público externo. A ouvidoria ajuda ou já ajudou a melhorar o trabalho da Justiça Eleitoral? Sim, esta, na verdade, é a função da ouvidoria. É ouvir o cidadão e identificar pontos de melhoria para o serviço que nós prestamos à sociedade. Que tipo de denúncias a ouvidoria costuma receber? Em geral, são denúncias relacionadas à propaganda eleitoral, a crimes eleitorais. A ouvidoria só recebe denúncias? Não, nós recebemos sugestões, elogios, reclamações e solicitações diversas. A ouvidoria tem 2 funcionárias e a Helena trabalha aqui desde a criação em 2011. Helena, como funciona a ouvidoria e como que é o processo depois que vocês recebem uma denúncia? A ouvidoria, ela disponibiliza dos canais de acesso. No nosso caso aqui de São Paulo, nós temos como canal de acesso o formulário eletrônico, que é esse aqui, disponível no site do TRE São Paulo. Temos o formulário impresso, distribuído nos cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento, onde tem o maior número de usuários da Justiça Eleitoral. Temos também o atendimento presencial aqui na sala 305, Secretaria do TRE. Digamos que o usuário ele quer falar pessoalmente com o ouvidor. Então, ele solicita por meio de um desses formulários. E de que forma o eleitor pode acompanhar a denúncia ou demanda que ele fizer? Essa demanda é registrada e ele recebe um protocolo. Com esse protocolo, ele pode acompanhar a sua manifestação. E nós, ao recebermos a demanda, a ouvidoria, quando ela recebe essa demanda, ela analisa, encaminha para a área competente, em busca, a área analisa e propõe uma solução para o caso. A ouvidoria acompanha isso. Assim que a unidade tem a resposta, tem a solução para o problema, se for uma reclamação, e retorna ao cidadão com a solução do problema. A ouvidoria recebe, em média, 260 solicitações por mês. A Luciana trabalha aqui há 1 ano. Luciana, você gosta de trabalhar aqui na ouvidoria? Trabalhar na ouvidoria do Estado de São Paulo, eu diria que é uma grande oportunidade de prestar um bom atendimento no serviço público. Você tem alguma sugestão ou reclamação? Procure a ouvidoria do TRE de São Paulo. Eu sou Érica Oliveira para o Brasil Eleitor. E no próximo bloco, a nova campanha do TSE de incentivo à participação da mulher na política. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Eu volto em instantes. Os museus são sempre uma boa forma de conhecer a história de um país. Além disso, eles servem para preservar a memória de um povo. Em Santa Catarina, estudantes visitaram o Museu do TRE. Eles puderam ver objetos usados nas eleições de antigamente, que nem faziam ideia que existiam. A curiosidade estava nos olhos de cada criança. Expectativa de voltar no tempo. Esses alunos do ensino fundamental de uma escola particular aqui de Florianópolis vieram conhecer o Museu do TRE de Santa Catarina. E tudo chamou a atenção deles. Os documentos antigos, alguns do século XVIII, e os primeiros móveis usados pelos juízes eleitorais. Para fazer a reunião dos juízes, aqueles que batiam na mesa, assim. A nossa história tá aqui, né? Que
diante a gente viveu aquela história e estamos vivendo ainda. Para quem nasceu na era da urna eletrônica, foi até difícil reconhecer as urnas de madeira e de lona usadas antigamente. Eu pensei que era uma caixa onde eles guardavam as coisas. E aí depois eu soube que é uma urna que eles depositavam os votos. Botavam com papel, botavam numa caixa e daí depois ia para as pessoas que viam quantos votos deu para cada pessoa. O museu foi criado em 1999, mas 10 anos antes desta data, servidores começaram a separar documentos e objetos antigos que resgatassem a história da justiça eleitoral catarinense. Por iniciativa própria, começaram a reunir as peças, que viriam ser as peças do museu, os objetos e os documentos que julgassem mais importantes. E a história do voto conta também algumas curiosidades. Essa é a urna de madeira, que foi utilizada a partir da década de 30. E o objetivo do uso dessa urna era justamente prestigiar os trabalhadores da indústria madeireira do Estado. Então, é uma característica do Estado de Santa Catarina. O documento mais antigo do acervo é um título de eleitor de 1890, do catarinense Honorato de Oliveira Ramos. No século XIX, podemos observar que os títulos eles não tinham foto. Depois, já no século XX, os títulos passaram a contar também com a foto do eleitor e, em 1986, o título evoluiu para aquele que nós conhecemos atualmente. A visita dos estudantes foi uma aula prática de cidadania e história da democracia. Muitas situações que eles viram aqui no museu, eles nem imaginavam que existiria. Então, assim, as questões das cédulas, das urnas, quando eles chegavam, achavam que eram outros objetos, nunca imaginavam que teria essa questão de papel, que é assinar papel. Hoje em dia eles vivem muito no mundo da tecnologia, muito presente, Então isso faz com que desperte o interesse deles, por essas situações. O que você achou de mais legal aqui no museu? Tudo, porque é muito interessante, muito legal e eu sempre gostei dessas coisas. Achei bem legal. Tem muitas coisas que eu não conhecia ainda. A lei das eleições assegura a reserva de no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas para cada sexo. Mesmo assim, o número de mulheres candidatas ainda é muito pequeno. É por isso que campanhas de esclarecimento sobre a participação das mulheres na política sempre são necessárias. E a mais nova delas foi lançada durante uma audiência no Congresso Nacional. Este posto em Brasília tem 10 frentistas do sexo feminino. A Sheila trabalha aqui faz 2 anos. Gosta do emprego e do que aprendeu na função. Muita gente pensa que isso é o serviço masculino, mas não é. Hoje em dia as mulheres estão conquistando vários setores do mundo inteiro. Então não tem aquela diferença é homem ou é mulher. Aqui a gente aprende que ser mulher ou ser homem só diferencia no sexo. Porque tudo é aprendizado para um e para o outro. A mulher, por ser mais atenciosa, por perceber em alguns momentos uma diferença que tem que ter no atendimento, ela consegue fazer isso de uma maneira mais clara. Dados do último censo do IBGE indicam que dos mais de 190 milhões de brasileiros, quase 98 milhões são mulheres. Entre os eleitores, o público feminino também é maioria. Nas eleições de 2014, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 142 milhões de eleitores, cerca de 74 milhões eram mulheres, o equivalente a 52,13% do total do eleitorado, enquanto que os homens contabilizaram pouco mais de 68 milhões. A luta feminina pelo voto começou já no início do século XX. Mas ela só foi efetivada com o Código Eleitoral de 1932, que autorizou o voto feminino no Brasil. O que, comparativamente com outros países, foi até um avanço no sentido de ter sido uma legislação bem recente, já ainda no começo do século. Porque nós temos países europeus, por exemplo, como a Suíça, onde o voto feminino só foi permitido a partir da década de 70 do século XX. Então a gente pode dizer que nesse aspecto da permissão ao voto feminino, o Brasil foi um dos primeiros países a autorizar esse tipo de voto. Porém, depois de autorizar o voto feminino, não fizemos mais nada para incentivar a participação da mulher na política como um todo, principalmente colocando ela como protagonista da política. Isso quer dizer, como candidata, como eleita, como representante
da sociedade. Apesar da presença significativa em outras áreas, na política não temos a mesma média. O Brasil é o 121º colocado no ranking mundial de representação feminina na política. A ocupação de cadeiras no Congresso Nacional mostra bem esse cenário. Na Câmara, por exemplo, dos 513 representantes, 44 são mulheres. No Senado, a situação não é diferente. Dos 81 senadores, apenas 13 são do sexo feminino. No Senado Federal, nós temos, todos acompanham, trabalhado continuadamente para que cada vez mais as mulheres tenham vez e voz. A instalação da Procuradoria Especial da Mulher é, sem dúvida nenhuma, um exemplo desse esforço. Com o escopo de debater a questão feminina, ela tem se empenhado com brilhantismo pela construção de uma sociedade em que todos, independentemente do sexo, tenham os mesmos direitos. Já nos cargos eletivos municipais, apenas 10% são prefeitas e 12% vereadoras. Essa tímida participação foi levantada no Congresso Nacional durante sessão solene de lançamento da campanha Mulher na Política, do Tribunal Superior Eleitoral, que já começou a ser veiculada em todo o país, no rádio e na televisão. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. O presidente da Corte Eleitoral destacou que no Brasil a participação das mulheres na política é menor do que em alguns países muçulmanos, como o Irã. Para a senadora Vanessa Graziotin, titular da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, a campanha do TSE é importante para estimular a participação feminina e, assim, alcançar igualdade, não só no Congresso Nacional, mas também nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores. Com as atitudes nesses últimos anos do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos vendo crescer significativamente o número de candidaturas mulheres para valer. Temos que reconhecer, o Parlamento brasileiro, não, na sua composição, não digo nas suas opiniões, mas na sua composição, não representa o espelho da sociedade. A ministra do TSE, Luciana Lócio, também falou sobre a importância da campanha. Mas essa não é a primeira vez que a Justiça Eleitoral veicula uma campanha de incentivo à participação feminina. A iniciativa pioneira foi em 2014 e o número de candidatas cresceu 71% em relação a 2010. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. O Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao que determina a legislação, realiza periodicamente publicidade institucional de incentivo à igualdade de gênero e a uma maior participação feminina na política. Trata-se de mais uma política afirmativa voltada para o amadurecimento e para a conquista da plenitude do nosso regime democrático. E a iniciativa passou a ser obrigatória em 2015 com a reforma eleitoral. A lei garante 5 inserções diárias de mensagens dirigidas às mulheres durante os 4 meses que antecedem as eleições. Ainda assim, para o ministro Dias Toffoli, são necessárias mudanças mais profundas. Porque não basta e não bastou garantir um percentual de registro de candidaturas, mas é necessário, e a legislação vem evoluindo, com o amadurecimento do Congresso Nacional e com a luta das mulheres, tendo as parlamentares mulheres à frente, garantindo meios para que essa participação seja efetiva e cada vez maior. O Brasil Eleitor fica por aqui. Gostou do programa? Quer ver um outro assunto referente à Justiça Eleitoral?
Então é só escrever para a gente e sugerir a reportagem. O endereço é brasileitor@tse.jus.br. E não se esqueça, esse e os programas anteriores podem ser vistos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!